Bom, então continuando aqui, para vocês saber qual roteador escolher para você colocar no seu cliente, primeiro a gente tem que fazer duas perguntas. Qual é a velocidade e o seu cliente vai ter? Por exemplo, assim, eu costumo dividir em duas partes. Cliente e tem instalação, e a instalação dele é via rádio. Geralmente eu utilizo apenas esse roteador. E esse roteador ele dá conta do recado. Cliente, a instalação dele é na fibra ótica. Eu vejo vários provedores utilizando esse mesmo roteador, porém a instalação foi feita na fibra. Então assim, é um grande é um grande problema. Por quê? Se você vende uma fibra ótica de 80 megas para o cliente, você coloca um roteador desse pelo preço, por ele ser mais baratinho e tal. Quando o cliente vai fazer o teste de velocidade, ele não vai chegar nos 80 MB, porque ele é um roteador 300 Mbps. A capacidade dele no Wi-Fi vai ser de mais ou menos aí uns 38 MB. É só você pegar o 300 e dividido por 8 e vai dar mais ou menos uns 40 MB mais ou menos. Quer ver só para vocês verem? E aí já dá para saber quantos mega ele vai passar no Wi-Fi. Então sempre você pega a capacidade dele, se ele é 300 Mbps, se ele é 1200, enfim, você pega lá 300, 300 dividido por 8. Ele vai dar em torno de 37 a 40 mega. Porém, como esse é um roteadorzinho da TP-Link, ele acaba passando um pouco mais no Wi-Fi. Ele passa em torno de uns 45, depende. Eu já peguei modelo de roteador desse de passar até 50 mega no Wi-Fi. Então, mas assim, por isso eu falo para vocês tomar cuidado. Se você vende um plano na fibra, se você vende um plano acima de 50 mega, esse modelo de roteador não pode colocar na casa do cliente. Geralmente esse modelo de roteador é para você que trabalha no rádio, você que tem o provedor no rádio, você que está montando a sua estrutura no rádio, então você coloca esse modelo de roteador. Por exemplo, se o cliente tem um plano de 15, 20, 30, até 40 mega no rádio, esse roteador vai ser perfeito para casa do cliente. E uma das vantagens de utilizar esse roteador, que é um roteador barato, porém as antenas deles é muito boa. Ele é um roteador que se você colocar na sala do cliente, por exemplo, e se o cliente sair lá fora na rua, o Wi-Fi dele vai estar pegando perfeitamente. Ele tem bastante potência, essas anteninhas dele é muito bom. Se caso você tiver interesse em estar comprando esses roteadores, a gente tem esses roteador usado para vender, você vai pagar em torno de uns R$ 55, ou seja, metade do preço. Um outro roteador também, que o pessoal também usa bastante, são os roteadores da Intelbras. São esses modelinhos aqui, quer ver? São esses modelinhos aqui, ó. Esse e também o pessoal usa. Esse modelinho e também o pessoal usa bastante. Então assim, ó, independente do modelo de roteador que você vai usar, se é da Intelbras, se é é outra marca, o que você tem que se atentar é o seguinte: não adianta você, por exemplo, comprar um roteador, ó, colocar um roteador. Colocar um roteador desse daí, por exemplo, na casa do cliente, e é uma instalação via rádio, onde o plano do cliente lá é 30 megas, por exemplo. Esse daí é um roteador porta-giga. Além de ele ser porta-giga, ele opera em duas frequências, é a 2.4 e a 5.8. Ou seja, é só para quem quer vender plano de 300, 400 MB. E daí já entra o caso de ser na fibra. E uma outra coisa que vocês têm que se atentar é o seguinte: você tem que explicar para o cliente se você for vender um roteador desse. No Wi-Fi, ele vai passar lá em torno de 38 a 40 MB no Wi-Fi.
Porém, cada porta essa porta aqui, ela é porta 10/100. Então, por exemplo, se o cliente conectar um cabo nessa porta do roteador e conectar no notebook dele, e, por exemplo, e o plano do cliente for um plano na fibra e tiver ligado nesse roteador, no computador dele vai chegar aos 100 MB no computador dele. Porém, o Wi-Fi dele ele tem uma velocidade de 300 Mbps, ou seja, no Wi-Fi a gente faz ela ontinha, 300 dividido por 8, vai passar uns 40 MB no Wi-Fi. Porém, nas portas dele, a cada portinha dessa passa 100 megas, porque ela é 10/100, então ela passa 100 mega. Então, assim, dá para você utilizar um roteador desse em uma instalação na fibra, onde a gente tem lá 100 mega de internet na fibra? Dá. Porém, você tem que explicar para o cliente, falar assim, ó, no Wi-Fi ele vai passar em torno de uns 35, 40 mega. Pelo cabo, se você conectar a sua televisão aqui pelo cabo, ou se conectar o notebook seu pelo cabo, ou o aparelhinho da TV sua pelo cabo, ele vai passar os 100 megas seu e você tem contratado. Então isso tem que ficar bem esclarecido para o cliente, porque a maioria das pessoas acha, e por ele ser um roteador 300 Mbps, acha, e a velocidade dele, que ele vai suportar até 300 MB, mas não é isso. Então a velocidade Wi-Fi dele é 300 Mbps e a gente tem que fazer a continha. Então ele vai suportar lá em torno lá de uns 30, 40 MB no Wi-Fi. Eles não especificam aqui, ó, e só coloca em velocidade slides 300 Mbps, mas eles não dá isso, não chega a isso. Então isso daí tem que ficar bem claro, você tem que explicar para o cliente. Por quê? Às vezes você vende um plano de 100 MB na fibra e coloca um roteador desse e não explica para o cliente, ele vai fazer o speed test para testar a velocidade da internet, não vai chegar o 100 MB dele pelo Wi-Fi, vai dar 30 e poucos MB, 40 MB. E aí ele vai achar que a internet é ruim, vai ficar mandando mensagem falando, ó, eu contratei 100 MB, mas só, não está chegando 100 MB, chega só 40 MB. E até você tentar explicar para o cliente tudo, acaba ficando uma coisa chata e desconfortável. Então por isso, e o certo é você colocar na casa do cliente o roteador adequado. Se você está vendendo um plano de 100 MB, coloque um roteador que ele é compatível com 100 MB. Por exemplo, não precisa ser um roteador desse modelo aqui, pelo preço dele tá um pouco alto. Pode ser um roteador mais barato. Tem aqui roteador e passa lá. Ó, esse daí já é AC. Tem uns roteador ele da TP-Link aqui. Os roteadores de 3 antenas. Ele vai passar lá seus 80, 100 MB no Wi-Fi. Vamos ver se eu acho. Aqui, ó. E é um ótimo roteador para vender planos de 100 MB, porque ó, esse C20, ele é um roteadorzinho muito bom. E ver só para vocês verem, a capacidade dele, ó, é 733. Se você pegar e 733, ó, 733 dividido por 8. Ele vai passar em torno lá dos seus 80, do seu 70 MB lá tranquilo. Então se você vende plano aí acima de 50 MB na fibra ou também no rádio também, aí já teria que ser um roteadorzinho desse padrão aqui. E esse daqui, a diferença dele, a porta dele, essas portinhas dele e a porta de entrada e a porta de saída dele são portas giga. Então assim, ele vai passar tráfego giga. Se você tiver uma internet aí de 500 MB, ele vai entrar aqui 500 MB, no Wi-Fi dele vai passar lá os 70, 80 MB. Porém, na porta aqui de saída dele, se você ligar um notebook direto, aí sim ele vai também bater os 500 MB. Ele é porta giga. E uma outra coisa também, uma outra observação também que vocês têm que ficar bem esperto,
vocês têm que limitar isso daqui, ó. Igual eu tava falando desse modelinho de roteador. Porque eu tô falando bastante desse roteador. E esses são uns do roteador mais utilizado no Brasil. Independente se ele é da TP-Link, o roteador 300 Mbps é o mais utilizado. E o da Intelbras 300, esse da Intelbras também é 300 Mbps N. Porque ele tem esse N? Ele não é AC, ele não é dual band. Então, o que acontece? Aqui também que vocês têm que ficar esperta. E esse roteador, as portinhas dele é 10/100, as portas de saída. E a porta de entrada também. Então, assim, não adianta você ter... Você vai colocar uma fibra de 200 MB para o cliente. E o roteador... E a entrada do roteador... E ele só vai entrar 100 MB. Ele não vai entrar 200 MB. E ele só vai sair 100 MB também. Porque a porta dele é 10/100. Então, ele também não vai sair 200 MB. O mesmo tanto. E a entrada é a saída também. E uma outra diferença também bastante aqui também é a questão desse roteador. Os roteador da TP-Link e ele tem duas frequências. Onde ele tem duas frequências, no caso aqui, ó aqui já está falando, ó, banda dupla. Ele opera no 2.4 e no 5 GHz, ou seja, ele, ele consegue aqui no 2.4 passar seus 80, quase 100 megas lá, ele consegue passar e no 2.4, 70 megas aí. Acima disso, você já tem que conectar o seu celular nessa outra frequência, ou seja, quando você vai configurar o roteador, ele tem dois modos de operação. Ele vai aparecer dois nomes lá, então ele vai ficar desse jeito no Wi-Fi. Ele vai ficar assim, no caso, na hora de configurar lá, ele vai ficar assim, Wi-Fi, aí você pode colocar um tracinho 2.4. E aí você coloca a mesma coisa. Isso é para aparecer no celular, onde o cliente for conectar na internet lá, por exemplo. O roteador, quando ele é dual band, você vai colocar assim, ó, 5G. Então assim, ó, quando o cliente conectar nesse Wi-Fi, por isso ele é banda dupla. Ele vai passar em torno aí de 60 a quase 100 megas aí no Wi-Fi. Se o cliente tiver um plano lá de 500 megas, por exemplo. Ele não vai passar mais isso. Agora já no Wi-Fi 5 GHz, aí sim ele já vai conseguir passar lá 500 MB ou até mais, dependendo a velocidade do cliente. Isso é um roteador muito bom. É um dos roteador mais vendido aí em fibra ótica. Aqui, ó, aqui ele está falando é 1167 Mbps, deixa eu ver, e não fala, mas e na frequência aqui na frequência de 2.4, mas ele não fala até 100, tá, vamos ver aqui. Na verdade essas descrição eles colocaram e tá meio estranha, e foi copiado. Mas enfim, se você quiser saber mais do roteador, pessoal, sempre pega o nome do roteador que você quer. Sempre pega o nome do roteador e coloca sempre na internet para vocês olhar no manual. De qualquer roteador, sempre olhe o manual. Então você coloca e vamos entrar no manual dele e a gente já vê. Aqui você tem que escolher a versão do hardware, C20. Ah, tá, pera lá. É o outro modelo. Esse daqui, ó. G5 é o modelo dele. G5. Ó, manual.
Então aqui no manual vocês vão encontrar toda a especificação do roteador. E se você não sabe configurar, aqui eles ensinam tudo, ó. Então é por isso que é importante vocês também correr atrás de conteúdo, não ficar só dependendo de assistir aula, de ficar esperando o conteúdo na boca, direto ali na boquinha. Vocês têm que correr atrás também, ó. Se você não sabe uma coisa, pega o nome do equipamento e coloca o manual na frente e pesquisa no Google. E aqui você vai ter todas as informações do equipamento, tanto sobre atualização, software, tudo.